Só confirma para mim que está tudo funcionando. Dá para confirmar? Pablo? Tudo funcionando? Rosane, alguém aí para me dizer se está funcionando? Rosane? Rosane, está funcionando lá? Eu acabei de clicar onde o Pablo pediu. Ok, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui para apresentar as contribuições da arquiteta mestra Regina Barbosa Lopes Cavalcante, do ITEPAC de Porto, e também somar algumas considerações a respeito do assunto de hoje, que é a arquitetura colonial existente na região do perímetro trombado da cidade de Porto Nacional. Muito bem, antes de mais nada, conceituar um pouco as diferenças, né? Porque nós primeiro temos que entender o que é arquitetura colonial, né? Assim, de uma forma bem direta, né? A gente poderia supor que a arquitetura colonial brasileira é aquela que se produz no período que vai do descobrimento e das primeiras feitorias, das primeiras tentativas de colonização do território, até 1822, quando o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser um império, né? Se bem que não é tão simples assim, porque o que acontece em 1822? Não acontece muita coisa, apesar da história querer fazer a gente crer, porque a gente sabe que a independência mesmo vai ser aceita anos depois por conta das dívidas que foram transferidas de Portugal para o Brasil, né? Bom, então aquele grito lá não significa muita coisa. Mas tem uma coisa que acontece antes do grito de 22, que é a chegada da missão francesa, né? Jean de Montigny e outros artistas que vieram aqui trazer um pouco de civilização para a corte que tinha vindo para cá expulsa por Napoleão Bonaparte em 1808 e dar uma modernizada no espaço, porque o espaço da colônia era um espaço que não se prestava a uma vida da corte lusitana, né? Então, a bem da verdade, se a gente for ser bem criterioso, a arquitetura colonial, ela começa, se tem um lugar que ela começa a terminar, não é em 1822, é em 1816, quando chega a missão francesa e quando cria a Academia de Belas Artes, né? A partir de lá, a gente passa a ver um outro tipo de construção sendo implementado, né? Então, vamos lembrar, se a construção dos espaços na arquitetura colonial era feita basicamente a partir de técnicas trazidas da Península Ibérica, né? E uma arquitetura que a gente poderia chamar de mediterrânea, né? Que é uma arquitetura de terra crua, quase sempre, no caso da arquitetura oficial, taipa de pilão, né? Nas áreas rurais, taipa de mão, taipa de sopapo, tem vários nomes, que é o pau a pique, que é aquela que faz com um entramado de madeira recoberto por terra, de barro, e o adobe. O adobe que é o tijolo de barro não queimado, seco no terreno e
depois assentado com a própria massa local, né? Então, esse tipo de construção gera o quê? Gera basicamente casa térrea, nas regiões mais economicamente desenvolvidas, mais abastadas, a gente tem as casas assobradadas, né? Na arquitetura oficial a gente vai ter casa de câmara e cadeia, que inclusive tem uma, né? Que hoje está, se não me falha a memória, está um museu de Corte Nacional, né? 2 pavimentos, a parte de baixo, se não me falha a memória, ainda tem um gradil ainda do porão, né? Que eram feitos, esse tipo de construção é anterior, né? A 1816. A partir de 1816 a gente começa a trabalhar com arquitetura de estilos, a gente começa a trazer a Europa para os trópicos, a gente começa a trazer o neoclássico, todos os neos, né? Até culminar com o ecletismo no final do século XIX e início do século XX, onde está tudo misturado, né? No entanto, em algumas regiões do Brasil continua a se praticar uma arquitetura que ela é em si muito devedora da arquitetura colonial. Não faz mais parte da arquitetura colonial, não é mais uma arquitetura feita no Brasil colônia, mas ela ainda tem bastante das características, né? E chega ao ponto de haver uma amálgama, né? Uma mistura entre a arquitetura colonial e a arquitetura trazida pela missão francesa, de tal forma que você passa a ter a aparência de arquitetura colonial com técnicas construtivas tipicamente mais modernas. No caso, pós-missão francesa, a arquitetura feita com tijolos, alvenaria, né? E aí entra uma característica que não é desmerecedora, ela não traz nenhum demérito para a arquitetura em si, mas a gente nomeia essa arquitetura de arquitetura neocolonial. Neocolonial porque ela aparenta, tem a sua aparência, a sua forma de organizar o espaço e de construção, né? Que é muito semelhante à arquitetura colonial, mas quando a gente descasca essas paredes, a gente percebe que a gente está lidando com uma arquitetura feita nos moldes da alvenaria já pós 1816, 1822, né? Isso vai gerar um problema para a historiografia, porque lá no futuro, né, no futuro do século XIX ao início do século XX, né, a gente vai ter uma discussão sobre o papel dessa arquitetura neocolonial e qual o valor que ela tem, né? Por culpa da arquitetura moderna, por responsabilidade dos arquitetos modernos, em muitos aspectos essa arquitetura neocolonial passa a ter um certo desprezo, talvez por uma tentativa de entronizar essa arquitetura moderna no Brasil, mas passa por um certo descrédito, de tal forma que a gente vai ver em alguns casos, principalmente no caso da arquitetura moderna carioca, Lúcio Costa, Carinha Maia, e povo, eles voltarem para a arquitetura colonial como, digamos assim, uma arquitetura brasileira por excelência. Não dando razão para essa interpretação, na minha opinião, tanto uma quanto outra tem o seu valor histórico. Por quê? Porque ela resgata, e é nesse ponto que eu quero bater, ela resgata um processo histórico com o qual, mediante uma identificação da população que vive nesses ambientes, eu tenho uma relação de pertencimento com esse espaço, com essa arquitetura, com essa história que está impressa nessas paredes, e com isso eu tenho, ao mesmo tempo, em decorrência disso, eu tenho o desejo de preservação, né? Em outras palavras, ninguém vai preservar aquilo que não conhece ou não tem nenhuma relação
afetiva, né? E efetiva, né? De sentir que aquela história que está impregnada naquelas pedras diz respeito a essas pessoas e, portanto, a história dessa comunidade, dessa cidade, desse grupo de pessoas e, portanto, merece a preservação, né? Que arquitetura, quais são as características dessa arquitetura colonial ou neocolonial que a gente pode reconhecer dentro do perímetro tombado do Porto Nacional, né? Quem já visitou lá conhece as casas alinhadas ao passeio público, né? Muitas vezes com um passeio muito exíguo, quase que uma fita de calçada, né? Os telhados caindo para frente e para o fundo, né? A casa ocupa uma porção frontal ao lote, né? Nas casas mais abastadas, a gente tem algum tipo de proteção para a queda das águas no passeio público, né? Em algumas a gente tem um sistema de eiras e beiras que permite com que a água seja lançada mais longe. E nos exemplos mais de final do século XIX, a gente vai ter uma arquitetura que desaparece a visão do telhado e eu passo a ter a platibanda protegendo, né, o passeio público das águas que vem desse telhado, né? Em Porto tem alguns exemplos que tem platibanda, a maioria a água cai direto no passeio, né? Outra característica dessa arquitetura, tirando o sobrado que hoje está o museu, né? É uma arquitetura quase sempre térrea, né? E que portas e janelas dão direto na calçada, né? Nas mais antigas, não me recordo se em Porto a gente tem isso, né? Tem dadas as paredes serem muito largas, né? Se aproveita das próprias paredes para transformar a parte ao lado das janelas, é quase um banco, né? E como não se tinha vidros, né? As janelas, na verdade, tinha uma treliça, um charabizinho, então as pessoas ficavam sentadas do lado de dentro, conversando com quem estava de pé do lado de fora. Conta-se que muitos namoros eram feitos assim durante o Brasil colonial, né? Outros elementos que a gente pode encontrar, eu vou falar de uma forma mais genérica e depois a gente pensa em Porto, né? Das cidades que tenham acesso a pedras, né, granito, ou mesmo pedras que tenham vindo de fora, como no caso de Ouro Preto, onde você tem pedras de cantaria, mesmo Rio de Janeiro também tem, São Paulo alguma coisa, né? Você usa essas pedras para fazer as molduras de portas e janelas, né? Para fazer a verga que vai em cima da verga, aquela viga que fica em cima da porta da janela, né? No caso nosso aqui em Porto Nacional, é possível se ver esse mesmo elemento, só que feito em madeira lavrada, né? E esse é um elemento que consegue fazer com que a gente identifique, né, uma casa feita nesse período como sendo ou colonial ou neocolonial, né? Eu repito que isso não significa nenhum tipo de juízo de valor, né? Até porque seria quase que um ato de inocência, né? Imaginar que logo depois da missão francesa no Brasil, quem vivia nos interiores aí nas partes mais afastadas da corte e fosse fazer uma casa, né, em 1850, por exemplo, tivesse que importar vedaria para fazer, porque a partir de então
a gente agora não é mais colonial, né? Então essas coisas não fazem sentido. É um processo de substituição de uma arquitetura de vernacular, feita com conhecimento é, tradicional, né? Que vai ser substituída durante o século XIX e principalmente durante o século XX pela alvenaria e depois pelo concreto armado, né? Outras características que a gente pode perceber nessa arquitetura é que ela tem vários elementos, né, que dão alguma semelhança ou estão ligados à ideia de fortaleza, né? Então, em geral, as paredes externas, elas são muito espessas, né, sejam elas de adobe ou sejam elas de pilão, né? E em alguns casos, né, principalmente nas casas de planta quadrada, em alguns casos, os quartos, as alcovas, são exatamente por isso chamam alcovas, ficam no centro da edificação e elas não têm nenhuma janela para fora do ambiente, né? E em algumas casas você tem uma planta em que as alcovas se organizam de uma forma meio caracol, em que para você chegar no quarto da filha ou das filhas, obrigatoriamente você tem que passar pelo quarto dos pais e dos filhos dos varões, né? Que isso dá realmente uma ideia de fortaleza, né? Onde você está, de certa forma, guardando, né? Protegendo, né? Muito bem. Outra característica que a gente tem dessas construções é que o seu telhado, né, eram feitos em telha capa-canal, né, capa e canal, que na verdade tanto capa quanto canal é a mesma telha, só é uma questão de posição que está, mas que forma um telhado bastante eficiente, né? E que com essas telhas existem alguns mitos, né? Alguns mitos interessantes, né? Algumas pessoas falam de telhas feitas nas coxas. Eu li um artigo há um tempo atrás de um pesquisador, se não me engano, de Minas Gerais, que ele pega e faz a medida das telhas que foram usadas na maioria das casas de Ouro Preto e mede tamanho médio de uma coxa de uma escrava, ou de uma pessoa de 1,60 m, 1,50 m e pouco, que seria a estatura, né? Bom, e ele chega à conclusão que as escravas e os escravos que faziam telha nas coxas em Minas Gerais, em outras regiões do Brasil, tinha alguma coisa em torno de 3,60 m de altura, né? Porque as telhas que dá, assim, quando muito você consegue ter 30 centímetros de extensão de uma coxa para produzir uma telha, e existem telhas que têm 70 centímetros de comprimento, né? Então, é uma história, né? Faz parte do nosso folclore, mas provavelmente isso não se confirma, né? Mas, de qualquer forma, como dizia um amigo de São Paulo, se não é vero, é bene trovato, né? É bastante interessante. Muito bem. Esses telhados têm alguns elementos a mais, né? Que todos eles têm por objetivo tentar levar as águas pluviais o mais longe possível da parede. Por quê? Porque se é uma parede de terra crua, se essa parede sofrer com a umidade, ela vai se desfazendo com o tempo, né? Então, você usa lá os artifícios todos, né? Os cachorros, que são aquelas vigas que são adicionadas à estrutura do telhado para jogar o telhado mais para distante, né? E com isso você possibilita com que a parede sofra menos com as intempéries, né? Há algumas, e aí eu acho que em Porto, se não me falha a memória, somente o convento, o seminário ali atrás da igreja, ele tem esse formato. Mas há uma outra planta para as casas do Brasil Colônia e da arquitetura colonial, neocolonial,
praticadas inclusive no século XIX, são essas casas-pátios, né? Que elas são construídas quase que ocupando o lote inteiro, e aí ela guarda o quintal interno como uma praça interna, né? E volta todos os cômodos, as portas, muitas vezes até janelas ou bandeiras das portas, que é aquela janelinha que fica em cima da porta, para esse espaço. Então, essa outra forma de organizar a construção, os portugueses trouxeram da contribuição dos árabes, né? Que existem alguns castelos na Europa super famosos, tipo a Alhambra, né? Onde a construção é exatamente assim. Você constrói no limite do lote, volta os cômodos para uma parte interna do lote, né? Esse seria um pátio. Nesse pátio você dispõe árvores quase sempre de bom odor, né? Cítricas, né? E muitas vezes com recurso d'água, algum tipo de chafariz, ou um poço d'água, alguma coisa que melhore a qualidade do ar enquanto umidade e inclusive sirva para atrair pássaros e tudo mais, para gerar dentro desse espaço um microclima. O seminário lá em Porto tem essa forma, quem já foi lá lembra, né? Que a gente entra nele ali logo bem atrás da catedral, e na hora que a gente entra a gente é surpreendido por um pátio enorme com árvores, né? Não me recordo se lá tem um chafariz, mas se não tem, é possível que tenha tido, né? Isso gera a possibilidade do microclima. Pensamos aqui na época da seca que está se avizinhando da gente agora, você ter a possibilidade de ter árvores cítricas com aromas refrescantes e uma umidade relativa um pouco melhor por conta de você aprisionar no interior da edificação um pátio que produza um microclima, né? Isso é bastante interessante. Do ponto de vista da formação, né, da cidade, né, no Sérgio Buarque, né, ele trabalha com a ideia de como os portugueses plantaram suas cidades no Brasil, que difere da forma hispânica de plantar, de fazer cidades na América Espanhola, né? E a forma da cidade, onde está o perímetro tombado lá, é tipicamente essa forma que o Sérgio Buarque deu o nome de semeador, né? Porque ele planta, né? Vamos falar assim, as ruas de acordo com a topografia, com a geografia do lugar, diferentemente do espanhol, que estende um lençol quadriculado no território e faz uma cidade com quadrícula, né? E se um dia a pandemia deixar a gente viajar de novo, né? Quem for para Santiago, no Chile, quem for para Lima, no Peru, vai ver cidades. Quem for para Bogotá, na Colômbia, vai ver cidades, inclusive a Argentina também, verão cidades que tenham um formato quadriculado muito preciso, muito regular, né? Que é a forma que os espanhóis faziam. No nosso caso aqui, quem já visitou Salvador, mesmo São Paulo, a parte do histórica ali do Triângulo Histórico, ou Ouro Preto, lembra que as ruas elas não trabalham sempre com ângulo reto, né? Tem algumas ruas curvilíneas, outras que chegam uma a outra em ângulos abertos ou ângulos fechados, né? E Porto Nacional não fica atrás, né? Porto Nacional tem uma forma urbana que é típica desse, vamos chamar assim, urbanismo, né? Não dá para se chamar urbanismo, porque o urbanismo foi inventado no final do século XIX, né? Mas na forma de se fazer cidades
do Brasil Colônia, que é uma forma de aproveitar as características do território na formação da cidade, né? E aí você começa a perceber bairros que têm formas muito peculiares, triangulares, mais arredondadas, em forma de quadrado, que são as formas que provavelmente a topografia acabou autorizando fazer, né? No caso de Porto, é triste a gente, seria interessante, né, a gente pensar como era, né, o Porto antes da, do enchimento da, da usina, né, da represa, porque tem uma foto muito interessante, um desenho, na verdade, muito interessante de como era no próprio museu, né, onde você vê a antiga catedral bem solta numa praça com alguma ou outra construção em volta e imagina-se, pelo desenho não dá para ter certeza, mas imagina-se que descendo em direção ao rio, você teria lá embaixo o porto, né? O tal Porto Imperial, que depois virou Porto Nacional a partir de 1889, com a proclamação da República, né? Diante de tudo isso, a gente tem que pensar o seguinte, né? Quando eu vejo uma cidade como que tenha interesse histórico, seja ela São Paulo, Rio de Janeiro, a parte histórica do Rio de Janeiro, Minas Gerais, todas as cidades do Barroco Mineiro, ou mesmo as cidades mais atuais, chegando até Brasília. E Brasília, para quem saibam, já está tombada, toda a cidade já é tombada, né? É o segundo, talvez, caso de tombamento integral de uma cidade, acho que só a primeira, que se eu não me engano, foi Ouro Preto. E a ideia que eu quero discutir aqui, deixar mais ou menos consignado, é que assim, a gente tem tido na área do patrimônio uma dificuldade muito grande, né? Quando a gente vai discutir com a comunidade, né? A importância da manutenção desses espaços, desses exemplares, né? E no mais das vezes o que a gente percebe é um total desconhecimento da comunidade em relação ao que realmente aquilo significa do ponto de vista histórico. Afinal de contas, se trata de um patrimônio histórico, né? E que história é essa que esse patrimônio tenta eternizar, né? E eu tenho quase certeza que o sucesso de um processo de tombamento ele está diretamente ligado à relação de pertencimento que a comunidade tenha com este bem tombado, né? Se a comunidade não vê naquilo nenhuma memória a ser preservada, a deixar essas memórias para as gerações que vêm por aí, dificilmente o processo de tombamento, que basicamente é uma lei, tem possibilidade de sucesso, né? Então, pensando na nossa, como diz um professor da geografia aí de Porto, né? Pensando aqui na nossa paróquia, né? Quando a gente olha para a região do perímetro tombado de Porto Nacional e conversa com as pessoas, já fiz essas experiências em disciplinas que eu trabalhei especificamente com a área do perímetro tombado, existe um total desconhecimento das pessoas em relação, né? E existe também um desejo, né? Vamos chamar assim, né? De que alguma coisa possa trazer uma sustentabilidade econômica para a região, porque caso isso não aconteça, o próprio patrimônio corre risco, porque se for melhor fazer um prédio mais moderno para abrigar algum outro tipo de equipamento que o edifício histórico não comporte, não se tem dúvida,
A arquitetura vai ceder lugar a outra. Né? E o que no mais às vezes aparece é que há um desconhecimento por parte das pessoas em relação ao que está sendo tombado ali. Né? Evidente que se a gente cair na pequena história, né, eu me recordo de um trabalho que fiz com o pessoal do MST, e a gente estava falando sobre uma fazenda de um ex-governador do Goiás, que eles conseguiram no processo de reforma agrária. E qual é a surpresa? Uma casa de fazenda grande, bastante espaçosa, com capacidade de ser adaptada para várias atividades lá dentro, né? E a comunidade dos assentados queriam a demolição desse espaço, porque para eles a memória guardada naquele espaço não é uma memória que eles gostariam de eternizar. Foi muito difícil discutir com a comunidade e tentar explicar que, inclusive do ponto de vista econômico, pôr abaixo aquilo e construir uma outra coisa de tamanho similar apenas para tentar apagar essa memória da violência desse passado, foi muito difícil discutir isso. Né? Por quê? Porque as pessoas olham para aquelas pedras e não conseguem perceber aonde é que aquilo se relaciona comigo e em que medida ela relaciona positivamente comigo. Né? Evidentemente que se a gente for para a microhistória, dificilmente a gente vai encontrar algum casarão colonial que, perguntado aí para as pessoas que vivem na situação mais simplória desse país, que a quantidade de gente que vive, a salário médio brasileiro é 1.400, esse é o médio, né? Tem gente que vive com muito menos. Então, se formos para esse extrato social e perguntar sobre patrimônio histórico, sobre que tipo de preservação deve ser feita, o desconhecimento é grande e muito provavelmente a gente vai encontrar até resistência por conta de, muitas vezes, você ter uma relação de oposição, né, àquela história que está lá. Mas, de qualquer forma, tem essa história que eu comecei falando aqui, né, que é a história da formação de nós todos como um país, como uma nação, né, e que quer a gente goste dessa história, quer a gente não goste, ela está aí, não tem como alterá-la, né? A não ser que você faça como uns aí que estão tentando reescrever o passado, né? Mas o que a gente pode fazer, inclusive na preservação, é aprender com esse passado e saber o que a gente pode fazer diferente, de preferência melhor, né? Daqui para frente. Né? Então, conseguir com que a população que habita as cidades, que tenha uma quantidade, ou que tenha pelo menos um ou outro exemplar de um determinado tipo de manifestação espacial, arquitetônica, artística, né? E fazer com que essas pessoas entendam o que é que está lá, né? Pode, né? Não obrigatoriamente vá, mas pode gerar numa grande parcela dessa população uma relação de pertencimento e que vai redundar num desejo, né, num compromisso de preservação e de manutenção desses edifícios, dessa história viva entre nós, que talvez chegue ao ponto de que a lei nem seja mais necessária, né? Agora, se a gente não consegue fazer com que as pessoas entendam o que é que está sendo preservado, aí a lei é insuficiente, né? Ela pode existir, mas ela não chega a lugar nenhum, porque haja visto que a gente já presenciou de demolições de patrimônio histórico, né, por conta de interesses dos mais variados, né? Então, se a pessoa não tem um apego a essa história, a esses elementos que estão ali incrustados na alvenaria, né, na construção, não é um papel que vai fazer a pessoa mudar de opinião. Lembro-me muito bem, há uns 30 anos, São Paulo tentou preservar os últimos casarões da Avenida Paulista. Eu lembro que eu era office boy nessa época, passando na frente do Palacete Calfat, da família Calfat.
e ele estava dinamitado, ele foi dinamitado na calada da noite para que o Condefate desistisse do tombamento, né? Então, assim, se as pessoas não... Evidentemente que lá não tem só esse problema, tem também o problema econômico, né? A região é extremamente valorizada e a forma que o tombamento tenta tombar nem sempre interessa para quem é dono, né? Mas, de qualquer forma, se a pessoa não tem nenhum tipo de ligação com essa história, se ela não consegue entender o porquê que isso tem que ficar de pé, fica realmente muito difícil discutir, e a lei, né? A lei não pode muita coisa, né? Sobre Porto, né? O texto da arquiteta Regina Barbosa traz algumas informações a mais, né? Fala sobre o fato de existir também a arquitetura colonial fora da região do Porto, né? Nas outras cidades que compunham a época o Goiás, né? Essa arquitetura, não tenho exatamente a cronologia na cabeça, mas parte dessas cidades que mais antigas, né, na região do Goiás e do norte de Goiás, são cidades que aparecem na segunda metade do século XVIII, por conta da corrida do ouro, né? E então elas vivem um pedaço pequeno, talvez 50 anos no máximo, dentro de um país colonial, e logo da sequência eles passam a fazer parte de um país imperial, né? Não à toa as mudanças de nome que a cidade de Porto teve no decorrer da sua existência, né? Existe um detalhe interessante que é interessante a gente ressaltar, é que a região tombada de Porto Nacional, ela, ela não é ela não é temporalmente um tombamento apenas de arquitetura colonial, né? Se eu não me engano, tem exemplares tombados que está já para a década de 60, se não me engano, 66, 1966. Então a gente está falando de arquitetura eclética, alguns, se eu não me engano, ali tem alguns bangalozinhos, eu não tenho certeza, mas eu acho que tem algum bangalozinho que já é dos anos 60. Então, o arco temporal do tombamento de Porto, que é, e aí eu acho que aí nós temos um problema e ao mesmo tempo uma solução, né? O arco temporal de Porto, diferentemente de quem vai viajar para Ouro Preto, quem vai para Ouro Preto está indo ver Barroco Mineiro, está indo ver a arquitetura colonial do período do ouro. Quem viaja para Porto Nacional enxerga um processo de desenvolvimento da cidade que começa lá no século XIX. Eu não me recordo se ainda tem exemplares ainda anteriores que estejam de pé, e vem até a segunda metade começo da segunda metade do século XX, né? Então, se bem explorado, isso é uma aula de como a cidade foi se desenvolvendo e foi alterando as suas formas de organização espacial nesse período, né? Que eu não tenho conhecimento se alguém explora isso, mas seria uma exploração interessante você mostrar, porque aí fica mais ou menos claro para as pessoas a importância do tombamento, porque você passa a tombar não um período, seja ele eclético, moderno ou colonial, mas você passa a tombar um processo em que mostra como era a maneira de se organizar a cidade e a arquitetura e como passou a ser num determinado momento, né? Aqui coloca que a gente tem aproximadamente 250 edificações que estão dentro do perímetro tombado que tem importância histórica, né? A gente já fez algumas incursões lá, realmente precisa
a própria prefeitura precisa explorar melhor esses exemplares, né? Porque as pessoas acabam sempre citando uns elementos, uns exemplos mais corriqueiros, né? E algumas coisas vão se perdendo. Isso é um perigo, né? Porque se ninguém sabe que determinado exemplar é um remanescente de um período X ou Y, para ele desaparecer é muito fácil, né? Fora isso, o que mais que a gente pode colocar aqui? Eu e a arquiteta mestra Regina Barbosa Lopes Cavalcante, lá do Itapac de Porto, temos a dizer sobre a arquitetura colonial e neocolonial que está também, né, junto com os outros elementos arquitetônicos do ecletismo e até chegar na segunda metade do século XX, o que temos para dizer sobre a arquitetura de Porto Nacional do período tombado é mais ou menos isso, né? E torcer para que a gente possa, o mais rápido possível, voltar a circular e visitar aqueles espaços, porque é uma verdadeira viagem no tempo, andar naquelas ruas estreitas com pouquíssima calçada e poder olhar para aquelas casas e perceber que aquilo lá é graças àquela forma de se fazer que nós estamos aqui hoje e que gostemos ou não, somos o que somos. É isso aí. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui que pediram para aumentar o som. A tragédia é que o equipamento é um equipamento que eu comprei há 10 anos, quando ainda se podia fazer algum tipo de compra pela universidade, e pelo que eu vi aqui, o alto-falante vai só até aí mesmo, não tem como aumentar mais. Realmente não tem como aumentar esse microfone. Rosângela, o que a gente faz agora? Realmente não dá. Infelizmente, é esse o volume que a gente tem.
Então eu agradeço a todos que tiveram a paciência de me assistir aqui. E todo mundo bem guardadinho nas suas casas, esperando passar essa tempestade de vírus. E abraço a todos. Boa tarde.